Olá, querido amigo da TV Pax Online. Começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz. Hoje conversando com o professor Carlos Alberto, que vai iniciar um novo trabalho aqui na Pax sobre empoderamento e a energia de Life Coach. Então, bem-vindo à Pax. Obrigado, Estamos gratidão, muito felizes de Carmen. receber você, Eu sua que estou esposa, muito Ana. feliz, muito feliz. Gostaria que você se apresentasse para que as pessoas pudessem te conhecer melhor no próximo domingo, dia 9 de abril, dia 10 de abril, 10 de abril. Às 9h30 da manhã vai ser a primeira vivência do professor Carlos Alberto aqui na Pax, sobre justamente como é que você pode readquirir o seu poder, reformatar a sua mente e viver melhor. Então, Obrigado. como é que você começou? Você já está com o seu... Pode, vai lá. Tá. Na verdade, primeiro, gratidão, um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sempre digo o seguinte, na verdade, tudo isso começou muito cedo. Eu estava explicando antes de iniciar, eu estava falando para a Carmen. Eu fui engraxate, né, até os 15 anos na Praça da Sé. E aí, efetivamente, eu tinha alguns caminhos. O caminho do mal e o caminho do bem. E graças a Deus, graças ao universo, tal, a gente escolheu o caminho do bem. E aí, a vida continuou. Eu me tornei vice-presidente de uma instituição financeira, que é o Citibank, durante 17 anos. E depois de 17 anos, quando fui demitido, eu vi o meu mundo cair. Eu vi efetivamente as coisas acontecerem de uma forma que eu não havia programado na minha vida. Mas para quem tinha sido engraxate até os 15, estava muito bom. Deus me deu muito mais naquele momento do que eu efetivamente merecia. E quando eu vivi toda essa experiência de perder emprego, tudo, eu acho que aí começou muitos desafios, muitos problemas, que eu não gosto hoje de chamar de problemas, mas que fizeram com que eu crescesse espiritualmente. Né? Foi quando eu comecei a estudar espiritualidade, quando eu comecei a tentar entender o universo, a tentar entender tudo isso daí. E aí me posicionei tudo, né? E, enfim. E logo em seguida, muito mais recente, há uns 7 anos atrás, uns 6, 7 anos atrás, eu tive um problema muito sério com os filhos. Eu tive um problema muito sério de droga com os filhos. Eu falo isso abertamente porque, para mim, é um momento ímpar, é uma divisão de águas. Naquele momento, eu comecei, novamente, eu falei, puxa vida, Deus, eu estou novamente enfrentando um grande desafio. Em nenhum momento, Carmen, eu chorei, eu lamentei, eu agradecia o tempo todo, gratidão o tempo todo por estar me dando a oportunidade de ter e de vivenciar essa experiência. Não é fácil você deixar um filho na clínica, virar as costas e ir embora. Não é fácil, não. Mas naquele momento eu estava me tornando também um novo homem, estava me tornando também através dos desafios. E naquele momento também eu aprendi uma coisa, que tem uma frase que diz, nós temos que matar 1, 2, 3 leões por dia, e eu não concordo com isso. Eu acho que nós precisamos ficar amigos dos leões. Eu adorei. Nós precisamos ficar amigos dos leões. Quando a gente não tem esses leões na vida, a gente morre. A gente precisa desses leões. São as motivações, são os desafios, né, que fazem crescer. Né? E eu percebi que eu havia dado tudo para os meus filhos. Havia dado dinheiro, havia dado bons estudos, eu mandei para a Austrália, inclusive o envolvimento com drogas foi na Austrália. Eu falei, dei tudo para os meus filhos, mas eu não apresentei o leão para eles. Eu não apresentei o leão para eles. Então tudo era muito fácil, não tinha desafio. E quando você não tem desafio, você efetivamente não cresce. É verdade, não dá valor. Não dá valor, né? E junto com tudo isso, com todos esses acontecimentos, eu estou dando essa passagem por aí, eu ouvi também sobre a história do coaching. O coaching é muito novo,
né? O processo coaching é muito novo no Brasil. O termo significa treinador. Em inglês, o coach, desculpa, é um cara que ganha muito dinheiro, é uma pessoa que aconselha você para o resto da vida. Exato. É uma pessoa extremamente treinada para dar as diretrizes para que alguém seja super bem sucedido do primeiro momento que contrata até eternamente. Exatamente. Eu gosto muito do termo. Ele em inglês, o significado é treinador, mas eu gosto muito do termo que lá em 1500 se usava como condutor da carruagem. Eu gosto muito. É o condutor da carruagem. Então ele conduz a carruagem. Por quê? Todo mundo fala de coaching, complica muito. Na verdade, a gente ajuda a pessoa a conhecer o seu ponto A, onde ela está efetivamente, tá? E conhecer o seu ponto B, onde ela quer chegar. E muita gente confunde, aí eu vou ajudá-la a chegar, vou conduzir com ela em termos de parceria essa carruagem, sendo que a responsabilidade é dela, da vida dela é dela, né? Mas as tarefas fazem com que ela não se saboteie, ela não crie, ela não sabote, né? E conduza, porque eu cobro as tarefas, eu cobro de uma forma light, mas cobro. E ela conhecendo o ponto A e sendo conduzida para o ponto B para atingimento dos objetivos dela, os objetivos de vida, em todos os campos da vida dela. Hoje você tem o coaching financeiro, você tem o coaching de emagrecimento, você tem o coaching de vida. Eu digo que o de vida conduz todos esses temas, né? E é importante porque a pessoa começa a ressignificar a sua vida. Isso que é bacana, porque a pessoa começa a ressignificar. E todos nós, você mais do que ninguém sabe disso, temos um grande gigante dentro da gente. Né? Basta despertá-lo, basta acordá-lo, para que as coisas efetivamente comecem a andar. E aí a disciplina é fundamental nesse processo. A disciplina é fundamental, a autoestima é fundamental. Para quê? Para que você atinja, porque eu digo que coaching, né, que é a palavra, o processo, coaching é um processo. Você não atinge o resultado. Se você não atinge o resultado, não é coaching. Precisa ser coaching quando atinge os resultados. E aí eu queria dar só uma pequena definição. Coaching é o processo. Coach é o treinador, é o condutor da carruagem, né? E coach, com os 2 E's no final, é quem está tomando o coaching. É o cliente. Muito tá? bom, acho que isso é bem interessante para que o pessoal... E é um tema muito atual, né, Roberto? Porque no mundo inteiro hoje as pessoas procuram. Exatamente. Por alguém que possa dar uma diretriz de vida mesmo. Exatamente. E não é terapia. Sim, pois isso é importante falar. Tá? Não é terapia. Terapia tem uma frase de Buda, que é muito interessante. Quando você começa a cuidar muito do passado, você fica deprimido. E quando você começa a cuidar muito do futuro, você fica ansioso. Né? Então o coaching, um processo, não cuida do passado. Cuida do passado em que sentido? Para ver o que foi bom no seu passado que você possa trazer para o presente. E é daqui para frente. É daqui para frente. A terapia cuida de um processo um pouco mais lento. Tal. O coaching é uma coisa rápida, né? Fast, tá? É uma coisa muito mais rápida. A terapia cuida dos seus problemas, que é bom também. De repente a pessoa precisa de terapia e de coaching. Claro, pois é. E como é que você criou essa sua vivência que vai ser feita agora na Pax no domingo? Empoderamento, adorei essa palavra. Empoderamento. Bacana. Dar bacana. Poder. Né? Assumir o seu poder. Assumir, porque empoderamento é uma coisa muito engraçada, né? Porque assim, tem várias coisas que te dão poder, que te empoderam. É uma coisa muito simples. Eu falo para minha esposa assim: quando eu limpo a minha gaveta, eu me empodero. Meu Deus, eu me empodero. Porque eu limpei, eu tirei aquela energia parada da minha gaveta, eu doei para uma instituição de caridade, enfim. E ali eu me empodero. É impressionante como eu me empodero. Esses dias, um aluno meu, com um filho doente, pediu: professor, ore pelo meu filho. O nome dele é Samuel, tal. Eu falei: puxa vida, ele lembrou de mim para orar para o filho dele. Que bacana. Eu me empoderei naquele momento. E eu estou orando pelo filho dele o tempo todo. Nas minhas orações da manhã, que você me ensinou muito bem no curso de milagre, eu faço todos os dias, eu peço pelo filho do meu amigo. Aquilo me empodera. Né? Então, ressignificar a vida é se empoderar. É realmente ter poder. E quando você tem poder, você pode tudo.
Você pode tudo, né? O mundo está aí, a vida está aí. Não esquecendo o seguinte, prosperidade, abundância, nada disso é pecado. Nada disso é pecado. Nós queremos, quem não quer ter uma casa boa? Quem não quer ter um bom carro? Quem não quer ter... O que não se pode é a ganância, que são crenças limitadoras. O que nós temos que acreditar são em crenças fortalecedoras, crenças que nos fortalecem. E aí é a abundância, é a prosperidade. Eu acho que isso é muito interessante dizer. Legal. Então, no domingo, no dia 10 de abril, aqui na Pax, às 9h30 da manhã, você vai ter essa vivência imperdível. A inscrição é na hora, você pode vir aqui para a Pax para poder estar participando com o professor Carlos Alberto. A tua expectativa em relação às pessoas que fazem parte desse processo é que todo mundo consiga entender 100% e já sair aplicando? Ou como é? Todo treinamento, a minha percepção é assim, todo treinamento ele dura... Sábado, domingo, ou se for domingo, segunda-feira, na terça ele começa a se perder. Então eu digo sempre o seguinte, eu deixo essa mensagem no final, para que a gente possa criar hábitos. E nessa palestra eu acho que isso é legal para que todos compareçam, eu crio os 21 dias, porque diz que tudo que você faz durante 21 dias seguidos vira hábito. Tá? Então a gente faz o exercício dos 21 dias. Então as pessoas estabelecem alguns sonhos, tal, e estabelecem algumas tarefas de 21 dias. Ah, não, mas hoje é sábado. Faz o que você estabeleceu. Hoje é domingo. Faz o que você estabeleceu. São 21 dias, são 21 dias. Mas que legal. Então a gente muda o hábito em 21 dias. Em 21 dias, né? Que ótimo, isso é bom. Isso é científico. Então a gente vai falar dos 21 dias e que o que foi dito aqui cria um processo de hábito, né? Quer dizer, os pensamentos acabam virando, na verdade, palavras que viram atitudes que viram hábitos. Então digo, cuide muito do seu pensamento e cuide muito das suas palavras e das suas atitudes, porque depois vão ser os seus hábitos. E os seus hábitos é exatamente o que você é. Claro. Né? Lógico. E reflete aquilo que você é. E hoje em dia a gente precisa fortalecer realmente a crença, porque com esse mundo do jeito que está, em todos os países, problemas incríveis criados por nós mesmos, seres humanos, né? Que esquecemos de alimentar o nosso eu maior, a nossa conexão com Deus, a nossa fé, essa nossa prática diária de espiritualidade, que é viver a nossa verdade realmente. Então, se você não tem dentro de você esse poder, esse propósito de realmente estar reescolhendo e definindo o que serve e o que não serve na luz do discernimento, acaba entrando aí, né? Eu ensino também a questão de como fazer os sonhos, como você criar um sonho. Isso é muito legal, um exercício dos sonhos. E a fé? Nós temos 2 minutinhos ainda? Ou não? Tem? Tá. Tem 40 minutos ainda. Tá. Então, assim, a fé, eu sempre conto uma historinha. Eu tenho várias histórias, né? Mas sempre conto uma historinha da fé. Que tinha, na verdade, tinha uma fazenda e tinha o senhor da fazenda e tinha lá o capataz. Né? E o capataz todo dia olhava para cima e falava assim, Jesus, Zé está aqui. E todos os dias ele fazia, Jesus, Zé está aqui. E um dia o senhor da fazenda passou e viu aquilo e falou assim, poxa, como é que pode, Zé? Você fazendo uma oração para Jesus, o governador desse universo, e você falando, o Zé está aqui. Não, você tem que fazer uma oração muito mais bonita, você tem que fazer uma oração elaborada, uma oração que realmente tenha poder para Jesus te ouvir. E aí fez a oração, mostrou para ele e tal. No dia seguinte, Zé olhou para cima e falou, Jesus, Zé está aqui. E aí um certo dia o Zé ficou doente e ficou acamado e está lá na cama à noite e tal, e de repente entra um vulto, senta ali, e aí ele olha, vê quem é, aí Jesus, Zé, Jesus está aqui. Né? Então isso é fé. Isso é fé. Claro. Fé precisa acreditar. E sonho, eu sempre, a gente faz sonhos juntos, cria sonhos juntos, eu e minha esposa, a gente é muito, muito junto em todas as coisas, né? E aí eu digo sempre para ela o seguinte, para que a gente quer isso? Porque você precisa entender para que você quer aquilo.
eu quero uma BMW. Eu tenho um carro confortável, eu tenho um carro bonito, tal. Nesse momento, para que eu quero a BMW? O dia que eu entender para que eu quero a BMW, aí sim, aí é um sonho que começa a concretizar. E aí eu tenho que escrever aquilo. Eu tenho que escrever e depois acreditar. E aí vem a fé. Pois é. Uma coisa está ligada à outra. Uma coisa está ligada à outra. Então tudo isso, mesmo em poucas horas, tudo isso está preparado, estruturado para a gente estar falando no domingo, um domingo empoderado, um domingo rumo ao topo. Rumo ao topo, adorei o título. A BMW está celebrando 100 anos esse mês, sabia? 100 anos, Primeira página no CNN virtual. Eu todo dia leio headlines das notícias, tal. É verdade. E eles estavam... Eu não sabia que o BMW é Bavarian, que é um negócio da Bavária. Não tinha noção. Porque o meu mundo é espiritual. Essas coisas da Terra eu não sou muito ligada. Mas achei interessante você comentar justamente sobre isso, né? Todas as energias e todas as irradiações. E essa força rumo ao topo, esse título é super sugestivo e forte. É super, porque todo mundo tem condição de chegar lá em cima. Exatamente. Porque eu digo que a paisagem é difícil. Quem disse que não seria, né? É difícil, mas é legal pra caramba, é muito legal, gente. Porque a paisagem lá de cima é maravilhosa. E o rumo ao topo não é enriquecer, não. Rumo ao topo é você encontrar a felicidade plena, você encontrar a felicidade é um processo, né? Lógico. É um processo, né? Então você encontrar isso para a sua vida, ressignificar a sua vida e começar a perceber as coisas de forma diferente. Se o universo não tivesse colocado em minha vida lá atrás a perda de emprego, porque foi difícil trabalhar naquele momento, pelo meu ego, você ensina muito bem isso. Eu estava alimentando o meu ego e não o meu Espírito Santo. Eu alimentava muito bem o meu ego, mas não o meu Espírito Santo. De quem veio de engraxate até os 15, eu achava que ser vice-presidente do Citibank era ser o dono do mundo. E eu me comportava como dono do mundo. Né? E aí, acho que o universo, graças a Deus, falou para mim, não, calma, vai menos. Mas eu acho que isso é bacana, porque esses desafios é que fazem sentido para a vida. Claro, é o que nos coloca em conexão com a nossa energia e com a nossa ligação com Deus, com o nosso Deus interno. Nosso Deus interno, exatamente. E eu estou sentindo também, eu conheço muitas pessoas do mundo corporativo, de grandes empresas. Eu dei aula de inglês muitos anos em empresa antes de eu começar a minha vida espiritual. E esses meus ex-alunos são todos meus amigos até hoje. E todos eles falam a mesma coisa, que se não tivessem uma base de fé e que se não tivessem uma energia que pudesse segurar a onda, eles realmente já tinham se perdido. E outra coisa também que as pessoas comentam é que assim, fica um vazio, porque a pessoa está num mundo em que a maior parte das pessoas que estão no mundo corporativo, em altos cargos executivos, eles só pensam em ganhar, somar, em ter, subir, mas esquece de alimentar o coração. Fica esse vazio. Aquele vazio, né? Fica uma vazio. energia Eu já estranha. senti muitas vezes esse vazio. E como é que você fez para curar isso? Porque assim as pessoas que estão assistindo ou que vão assistir depois podem aprender também, né? Você tem duas formas. Tem uma forma mais inteligente, e hoje eu uso essa forma inteligente, que é procurar a espiritualidade, procurar essa conversa com Deus, né? Pela inteligência. E a outra é pela dor. Quando eu procurei, num primeiro momento, eu procurei pela dor. Mas ou por uma coisa ou por outra você vai. Você vai ter que ir. Em algum momento você vai ter que conversar com Deus e se explicar, ou pela dor, ou pelo amor, né? Ou pela inteligência. E graças a Deus, eu hoje quando leio, quando eu procuro a questão da espiritualidade, o coaching veio agregar todo esse processo, obviamente, tal. Efetivamente pela inteligência, efetivamente pelo amor. E eu não falo mais em problemas, eu falo hoje em desafios. E agradeço, né, recentemente, aí sem a questão da religiosidade, tá? Eu conheci em função da formação de coach, eu conheci muitos pastores, amigos, se tornaram amigos, tal, independente da religiosidade, se tornaram amigos.
E eu, de vez em quando, até vou na unidade de um desses amigos. Tal. E outro dia eu estava pensando, né? E esse amigo, poxa, irmão, dá o depoimento de uma coisa que está acontecendo na sua vida, de um problema, dá um depoimento. Eu falei assim, não, mas eu não tenho, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso, gratidão, tal. E ele insistia que eu desse um depoimento, né? De uma coisa que estivesse me incomodando. Eu falei, olha, eu tenho, obviamente, eu gostaria que meu filho estivesse mais próximo, eu gostaria realmente que estivesse mais ligado a mim, tal, mas é uma questão assim de tempo, o tempo é senhor da razão, tal, tudo, enfim, né? Mas não custa, orem por ele, sem sombra de dúvida, orem pela minha vida, tal. Mas assim, parece que as pessoas querem, né? Que você tenha alguma coisa, mas então, eu adorei a tua postura, né, Carlos Alberto, porque na realidade você se colocou assim, não tenho problemas, porque a tua atitude mudou. Exatamente. Diante dos seus desafios do passado, você acabou se reformulando como que você reage em relação às coisas que vêm para você. Então, de repente, você pode até estar tendo, claro, como todos nós temos obstáculos no dia a dia, mas isso para você não é um obstáculo. É simplesmente alguma coisa que está acontecendo que você tira de letra. Exatamente. Essas pedras vão ser colocadas uma em cima da outra para que sejam a escada para o meu ideal. Claro, é uma frase tão antiga, mas acho que é interessante. É sejam efetivamente a escada para o meu ideal. E o meu ideal não é enriquecer, meu ideal realmente é cuidar de almas, é ter abundância, obviamente. E eu digo assim, eu falei nessa reunião para o pastor, eu falei assim, pastor, às vezes eu não quero nem o dinheiro, e aí aparece um negócio, vem o dinheiro de onde eu nem imagino que vem. Por quê? Porque eu trato bem o dinheiro, porque eu trato essa energia de uma forma legal. Eu fico, você, com toda a sua experiência, a sua sabedoria, me ensinou outro dia um negócio muito legal. Quando eu não parei de contar o dinheiro, a coisa começou... É verdade. Eu lembro de tudo. Eu aprendi, tô vendo? Boa memória. Lembro de tudo. Mas eu aprendi com o plano espiritual. Quando a gente fica muito preocupado em ter o resultado, ele foge de você. Ele foge. Se você simplesmente se coloca em sintonia com aquilo que a vida te dá de oportunidade para você servir, flui. Né? Com certeza flui. Eu sou sozinho, experiência viva disso. Eu sou experiência. Eu faço palestra vivenciando e falando aquilo que eu efetivamente vivencio na minha vida. Às vezes, quando acontece alguma atitude comigo a esposa, tal, que eu percebo que eu estou saindo, eu falo assim, não é o que eu falo. Cuidado, não é o que eu falo. Eu tenho que ter muito cuidado com as minhas atitudes. Né? E então eu vivo. Então eu tenho todo o poder do mundo para falar, porque eu vivo isso, eu acredito nisso, e a minha vida mudou, a minha vida se ressignificou em função disso daí. Em todos os sentidos. Claro. Tá? Em todos os sentidos mesmo. Eu encontrei um amigo na outra semana que estava dizendo que hoje ele é super bem sucedido. Ele falou, mas estou totalmente em depressão e estou fazendo terapia. Porque eu saí lá do interior para ganhar vida aqui na cidade grande, consegui tudo o que eu queria e mais, mas perdi meus pais, perdi um relacionamento, perdi não sei o quê, e tô mal. E agora? Eu falei, e agora a fé. Fé é a única coisa que te levanta. Né? Fé em Deus, fé em você, fé... Então, sabe, os nossos sonhos, eu também tenho sonhos, mas também aprendi com o plano espiritual que os sonhos têm que ser a pequeno, médio, curto e longo prazo. Vários sonhos, né? Porque se você fica num lance só assim, eu quero tal coisa, e quando você atinge, e agora? O que eu faço? Exato. Porque o sonho tem que ser todo dia, né? Porque a vida é todo dia, né? Eu queria que você, pela tua vivência, desse um depoimento, ou desse uma dica, para quem está passando por esse processo de depressão, que tem tudo, mas não tem nada na realidade. Porque o cara olha e fala assim, bom, agora eu consigo pagar todas as minhas contas e mais de uma dúzia de pessoas. Mas e daí? Eu estou me sentindo mal, eu não consigo ter vontade de sair, de fazer nada, de dançar, de curtir, enfim. Eu vou falar uma coisa muito simples que eu falo para nós. Eu falo para mim e para minha família, para minha esposa. Né? Quando estiver em depressão, começa a limpar as gavetas e levar para uma instituição. Quando estiver em depressão, vai ser generoso com alguém que precisa. Quando estiver em depressão, sai um pouquinho e vai visitar um hospital do câncer. Tá? Tenha uma experiência um pouco fora da sua caixinha. Tem uma experiência, né? E aí você começa a falar assim, Deus, como eu sou feliz.
Como eu sou feliz, eu posso andar, eu posso falar, eu posso caminhar, enfim. Isso é que às vezes me faz repensar quando percebo, porque é muito difícil, você pode um dia conversar com a Ana, ela vai te falar, é muito difícil eu viver em depressão. Eu estar em depressão, é muito difícil. E olha, eu tenho problema, gente, como todos vocês, eu tenho muitos problemas. Pois é, todos eu nós. Tenho muitos desafios. Né? Mas tudo bem, né? A questão é, vamos continuar vivendo, né? É claro. E o mundo corporativo hoje, já que você está nesse meio há muitos anos, mudou alguma coisa? Tipo, como as pessoas se comportam, como as pessoas se dirigem umas às outras, ou é igual? Como é? O que ocorre, né? O mundo corporativo é um negócio louco, né? Tem horas que vem moda, né? Agora é a moda da reengenharia, agora é a moda disso, agora é a moda, né? Então, assim, é muito de modismo, é muito, né, workaholic, enfim, é muito de modismo. Mas eu vejo que todos hoje, né, a maior parte, embora ali tenha um papel ali para desempenhar, sentem profundamente a necessidade da espiritualidade na vida deles. Né? Pelo menos dentro do meu mundo, eu estou na empresa exatamente há 16 anos agora, eu tenho um cargo de confiança, tudo, mas eu sinto, nós tivemos uma convenção agora recentemente, eu sinto as pessoas mais próximas nesse sentido, no sentido de criar uma irmandade, de criar efetivamente uma unidade, que eu acho que a palavra é essa, uma unidade, para buscar espiritualidade, porque ninguém suporta. Ninguém suporta. Você passa a maior parte do dia no trabalho. Exatamente. Você tem que se dar bem com quem está sentado do seu lado, na sua frente, né? Não adianta você estar no emprego por conta do salário e não estar se sentindo à vontade com o ambiente. Fica literalmente doente. É verdade. Mas assim, eu acho que ele já foi... Eu trabalhei muito no mercado financeiro, na época de Citibank. O mercado financeiro é louco, né? O mercado financeiro, desde a questão de drogas, que existe muito no mercado financeiro, pouca gente conhece, e todo mundo fica muito louco. Parece que assim, é meio que, se eu for louco, é legal. Se eu for louco, se eu comer um sanduíche em 2 minutos ali, na Avenida Paulista, correndo, tal, isso me empodera, isso, né? Isso vai passando e você vai vendo que o sentido da vida não tá efetivamente naquilo ali. Mas eu percebo que muitas empresas estão percebendo isso, até o coaching hoje dentro das empresas é muito em função disso também, para que não só melhore o desempenho, a performance de cada um, mas que melhore também a questão, porque hoje você não separa mais, antigamente você separava o mundo corporativo do seu mundo pessoal. Eu sou assim. Hoje não, hoje o mundo está muito globalizado e tudo que você faz, você está no Facebook, todo mundo te vê e tal, então é muito junto. Eu sempre digo para os alunos, não separe a sua vida. Eu falo para os alunos. Mas o que, professor? Poxa, quando eu saio, eu estou lá no Facebook, sou eu, a empresa não tem que analisar. Eu falei, analisa, porque as suas atitudes ali no Facebook são as suas atitudes. Ninguém separa que é você ou que é a pessoa que está lá na empresa. Outro dia um me comentou assim, eu fui na festa da empresa tal, e foi legal, porque fiquei bêbado tal. Eu falei, cuidado. Professor, acha que na festa alguém ia me analisar? Alguém vai te analisar na festa. Vai analisar sempre, não é? Em todas as situações, não é? Sempre. Porque você é você, não é que você... Não tem lado A, lado B, é você. Não tem. Então esse mundo está muito junto. Tem razão. Hoje com o Facebook esse mundo está muito junto. Eu coloco às vezes coisas no Facebook, lá na empresa fala assim, Carlos, você não imagina, eu acompanho o seu Facebook, como isso ajudou, a Ana é prova disso, como isso ajudou minha vida. Cara, eu olhei uma frase ali, estava precisando daquele... Eu tenho um negócio dos 21 dias, que eu comecei os 21 dias, eu falei dos 21 dias, e hoje virou 365 dias. Isso é bom, isso é bom. Eu tenho, não participo muito de grupo, porque eu não tenho tempo em WhatsApp, mas eu tenho uma lista. Essa lista todo mundo recebe e ninguém sabe quem recebeu. Eu tenho uma lista de mais ou menos umas 200 e poucas pessoas que todos os dias pela manhã eu passo uma frase. Todos os dias eu passo uma frase de empoderamento. Todos os dias. E é engraçado porque assim, eu tenho 5, 6, 7 retornos desses 200 e pouco que falam assim, nossa, era essa frase que eu precisava ouvir hoje.
sempre vai ter alguém que vai precisar, lógico, que vai precisar, ouvir aquilo lá, né? Até, né? Estatístico. Claro. E aí é legal porque eu faço aquilo, daí tem gente que me explica, olha, eu não voltei com você, eu não retornei porque eu não tive tempo. Eu falei, mas eu não passo esperando o seu retorno. Eu passo porque eu passo porque é bacana para mim. Né? E é 2 minutos, eu invisto 2, 3 minutos do meu tempo e faço isso. Por sinal, você precisa estar no meu WhatsApp para eu deixar a frasezinha lá. Eu não tenho celular, você não vai acreditar. Eu sou Jurassic Park, eu nunca tive, tá todo mundo enlouquecido ultimamente. Eu nunca tive celular. Estou até pensando agora, depois de anos, luz bolinha, que talvez seja bom algum dia. Mas você é tão sábia, você é tão... Não, imagina, sou nada disso, não. O único motivo pelo qual eu não tenho celular é que eu conheço muita gente, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, porque essa é a energia do plano espiritual e eu adoro trabalhar. Eu sempre gostei muito de trabalhar, eu trabalhei desde que eu tinha 16 anos e tudo que eu tento fazer, eu tento me colocar 100%. Então eu pensei, se eu vou ter um celular, vai ficar todo mundo me ligando, vai interromper aquilo que eu estou fazendo, porque eu gosto de começar e terminar, eu não paro nada na metade. Olha que legal. Então, foi só por isso. E depois, assim, eu falo sempre, deixa recado na Pax, deixa recado em casa e manda uma mensagem telepática. Se eu não receber, é porque não era importante. Acabou. Não era importante e está tudo bem. Mas agora com a história do WhatsApp, estavam me explicando aí que é legal porque é mais rápido, você conversa. Eu falei, bom... Só não entra em grupo, porque grupo é um negócio complicado. O grupo é um negócio que ninguém para de falar mais. E aí você está ali... Pois é, então essa que é a história. Complicado. Aí você para de trabalhar para viver em função do que está rolando lá no negócio. É verdade. A gente fala Foi legal. Você é empoderada por natureza, porque assim, você vai lembrando dos assuntos e assuntos que estão na palestra. A gente fala dos ralos, daquilo que você perde tempo. O Facebook, bem usado, você precisa, é uma ferramenta, tal, você precisa. O WhatsApp, bem usado, é uma ferramenta agora. Agora tem gente... teve um dia que o WhatsApp saiu do ar, né? E aí eu brinquei na empresa, eu falei, putz, hoje a empresa vai trabalhar, hoje a gente vai trabalhar, hoje é impressionante. E verdade, a gente trabalhou, a gente foi mais produtivo e tal, porque fica o dia inteiro no WhatsApp, me incomoda. E aí ele bem usado, é uma ferramenta fantástica, uma ferramenta rápida, né? Fast o negócio, tal, você fala rapidamente. Agora, a gente fala desses ralos que roubam o seu tempo, né? Desse ralo que rouba o seu tempo. Então a gente vai falar isso também na palestra. Eu tinha um diretor que sempre que eu estava na sala dele, ele falava assim, não, fala. E eu achava que ele faz isso, até fazia, tal, um pouco para uma situação, né? Depois eu fiquei pensando, o que eu aprendi com ele? E sempre que acontece alguma coisa na minha vida assim, agora eu sempre pergunto, o que eu aprendi com isso, o que eu vou aprender com isso? Né? E eu aprendi muito. Eu aprendi que precisa ser rápido as coisas, elas não podem ficar muito choramingando, enfim, porque o mundo é assim. Pois é. O tempo está cada vez mais curto. Cada vez mais curto. E a gente tem que priorizar só as coisas felizes, pessoas agradáveis, alegres, né, e alto astral, do que ficar perdendo tempo. Tem gente que antigamente ficava no telefone pendurado 1 hora, 2 horas, contando aqueles causos negativos. Quer dizer, você imagina toda a egrégora de energia que entra na casa. Né? Quer dizer, sei lá, a gente tem que começar a repensar a vida. É verdade. Eu passo também nessa palestra o ó dia, ó vida, né? O Leão da Montanha. Saída pela esquerda, eu assistia, adorava desenho animado. Ó dia, ó vida. Hoje em dia nem vejo mais desenho animado, porque eu não acho mais desenho assim legal. Né? Agora é tudo guerra, todo um destrói o outro. Que é isso? É verdade. Ninguém mais está naquela coisa, né? Que antigamente era tão bom, né? Tão ingênuo, tão light, né? Precisava repassar aquilo. Bom, também nem tem dado tempo. Enfim. Mas tem pessoas assim, tem pessoas, né? Tem pessoas remédios, né? São pessoas que ensinam todo dia alguma coisa que é interessante, né? Que ó dia, ó vida, ó azar, não parece uma coisa tão longe, não. Sempre a gente tem alguém, ó dia, ó vida, ó azar, do lado, né? E eu digo que não dá tempo de ficar perdendo tempo com essas energias, com essa egrégora, né? E uma outra coisa interessante que é legal, pô, eu estou falando muito. Não, mas o programa é todo seu hoje aqui, você está sendo apresentado oficialmente a Pax, é para falar mesmo. Uma outra coisa muito interessante, né? Eu pego o elevador da empresa, agora a gente está num outro prédio, eu vou para a escada.
mas eu pegava o elevador da empresa, e no elevador da empresa a gente ia assim, você viu? Poxa, infeliz, tá difícil. Aí você ia ouvindo. Aí um descia, o outro já entrava e falava assim, peguei aí com o cara do 4º andar, e até chegar no 6º, o cara falava assim, não, e aí parece que vão ser demitidos, acho que uns 3 tal. Ele nem tinha ouvido falar que ia ser demitido 3, mas já falava que ia ser demitido 3. E aí o outro falava assim, puta, tá difícil. Nem sabe ainda, ele não tem... Ele nem sabe o que está acontecendo. Está acontecendo, mas estava difícil. Pega o bonde andando e inventa mais meia dúzia. E aí você entra nessa energia, você entra nessa egrégora e não sai mais. Não sai mais, e aí é complicado. A gente pode ter posições políticas, a gente pode ter posições religiosas, a gente pode ter tudo, mas a gente não pode tirar essa energia positiva da gente. A gente tem que ter isso o tempo todo, tem que ter gratidão o tempo todo, agradecer o tempo todo. Só o fato da gente estar vivo e estar tendo a oportunidade de vivenciar todas essas experiências, você melhor do que ninguém sabe disso, que o universo nos traz, né? De estar encarnado nesse planeta que, né, falam que é de expiação, mas eu digo que é de regeneração. É um planeta maravilhoso. Eu também concordo com você, acho que a gente tem que priorizar os momentos, fazer só aquilo que realmente importa. Eu acredito que esse momento louco que a gente está vivendo a nível planetário, de reavaliação de valores, é mesmo para não colocar mais a nossa energia, o nosso tempo, com coisas que não sejam construtivas. Que sejam construtivas, exatamente. Por isso que eu digo, tá deprimido, meus amigos que estão deprimidos, pro amigo da Carmen, tudo, poxa, vai fazer um trabalho voluntário, vai ser generoso, vai praticar a fraternidade, né? Em algum momento acho que não vai ter mais religião e vai se chamar fraternidade, né? Então faz isso. Tem gente muito pior que você. Eu posso garantir que tem gente muito pior. É só olhar para os lados. Só olhar para os lados. É só você sair do seu bairro e ir no outro. Enfim, qualquer coisinha que você muda a tua perspectiva de vida, pronto, você já vê uma outra realidade totalmente diferente. Exatamente. Né? A gente está acostumado só a olhar para o nosso eu, né? Para nossa vida, para nossa. É como se o mundo girasse em torno de cada um de nós, mas não é verdade. Tem palavras-chaves, né, Carmen? Tem palavras assim, a gratidão, uma que está eu verbalizo o tempo todo. Eu já percebi, mas é muito bom. Tá? Porque a gratidão abre o caminho para tudo. O perdão e o auto-perdão. Né? O auto-perdão é extremamente importante, porque quem fica vivendo do passado tem sempre assim, poxa vida, se eu soubesse, se eu fizesse, se eu... você fez exatamente aquilo que você faria no momento que você fez, porque você estava preparado para aquilo, você não tinha uma evolução maior, enfim, né? Mas você fez e fez. Para frente. Tem uma frase que diz que para trás nem para dar impulso. E é por aí mesmo, né? Nem para dar impulso para trás. Certo, então, tem que ir caminhando, tem que ir caminhando. Então, gratidão, perdão, o auto-perdão eu acho extremamente importante. E a generosidade, né? Você ser generoso com as pessoas, né? Eu acho isso fundamental na sua vida. Eu diria que é mais ou menos assim, ser elegante, né? Ser elegante nas suas atitudes. Né? E já que você está no mundo corporativo, qual o conselho que você daria às pessoas que estão nos assistindo, que vão ver depois o vídeo, para esse momento que a gente está vivendo a nível de mudança de paradigmas a nível mundial, não só Brasil. Tá. Porque Estados Unidos também está com problemas, a Europa, né, por conta dos refugiados e tantas inversões e problemas e tal. Qual seria a postura de quem está começando no mercado de trabalho para quem já está e quer manter o emprego, por exemplo? O que é fundamental para a tua experiência? Na minha opinião, humilde opinião, é assim, quando você tem uma competência muito grande, isso é até um gráfico, quando você tem uma competência muito grande e tem poucos desafios, você se sente entediado, você se sente mal, porque você tem uma competência muito grande para os seus desafios. Né? E quando você tem desafios muito grandes e você tem pouca competência, você se sente ansioso, você quer resolver e não consegue, mas isso porque você não tem competência. Então, eu sempre digo, quando um aluno meu, por exemplo, o pessoal... sempre falta grana, tal, tudo. Então o pessoal fala assim, poxa, professor, a sua palestra eu gostaria de ir, mas eu não tenho dinheiro. E aí eu digo o seguinte, o que é mais caro, investir em você ou investir em remédio para depressão,
investir em outras coisas, né? Porque eu vejo o pessoal às vezes falando que não quer ir numa palestra, mas está tomando cerveja lá embaixo no bar. Pois é, então, o dinheiro é o mesmo, você entendeu? Né? O dinheiro é o mesmo. Coloca. Exatamente. Não é? Claro. Então eu digo assim, eu não vou fugir da sua pergunta, invista na sua competência. Invista na sua competência, porque daí você pode criar um desafio alto e uma competência alta. Aí você tem condições de criar um desafio, você não vai ficar ansioso. Uma competência alta com desafio. Aí você entra no que a gente chama de estado de flow. Estado de flow que você equilibra a sua competência com o seu desafio. Desde que eu me entendo por gente, eu ouço que o país está isso, que o país está assim, que o governo é ruim e tal. Enfim, independentemente do que eu acho, eu sempre vou ouvir isso, sempre ouvi isso e meus pais ouviram isso. Pois é. Mas a tua atitude tem mudado ao longo do tempo. Mas a minha atitude tem mudado. Então, invista na sua competência, invista nas suas habilidades. Uma outra coisa, o pessoal sempre pergunta, investir, professor, mas veja só, eu gosto disso. Então, investe nisso que você gosta. Não venha com aquela coisa, aquele paradigma que os pais faziam com os filhos. Ele não entende de matemática. Então, vamos fazer o seguinte, vamos contratar um professor de matemática para ele vai ficar empoderado em matemática. E o que ele gosta? Ele adora português. Então, português ele já sabe, não precisa professor, não precisa nada. Aí ele nem fica com matemática e nem fica com português. Então, empodere, dê poder para aquilo que você faz bem. Eu tenho várias pós-graduações, eu não tenho mestrado. E aí todo mundo do mundo acadêmico diz assim, nossa, Carlos, você precisa ter um mestrado, você precisa ter mestrado. E aí eu digo o seguinte, gente, eu escolhi um caminho. E esse caminho, nesse momento, não está o mestrado. Mas eu investi em comunicação, eu investi no coaching, eu me empoderei de uma série de coisas que eu faço bem. E aí, as faculdades me chamam, mesmo sem um mestrado, só com as pós-graduações, me chamam, porque para eles é importante ter alguém de mercado e alguém que faça tudo isso bem. Claro, que faça o link e que saiba falar. Exatamente. A linguagem que as pessoas precisam ouvir. E Exatamente, que tenha a experiência que você acumulou, né? E de forma simples e objetiva, que você é uma pessoa super objetiva, passe realmente a mensagem apropriada, porque as faculdades hoje devem estar muito mais atualizadas do que antigamente, porque não é só mais teoria que a gente aprende. Não. Você tem que formar o cidadão, né? Você tem que formar o cara para sair já fazendo e atuando na área que ele escolheu desempenhar, né? Não adianta só ficar tendo a teoria, a bagagem, para depois, com experiência, depois de 5, 10 anos, aí a pessoa se torna alguma coisa. É verdade. Hoje tudo é rápido. Né? É já. Né? É verdade, é isso mesmo. Tá? Mas então invista na sua competência. Então, vem para a Pax no domingo, dia 10. Vem para a Pax no domingo, 9h30 da manhã. Tem uma inscrição de R$120 que você divide em 2 cheques de 60. Se você tiver alguma dificuldade, você fala com as meninas lá na Pax, elas dividem mais. Mas se você quiser e sentir o chamado, participa, porque o professor Carlos Alberto é uma pessoa super iluminada, como vocês podem ver, como todos nós, grandes desafios, e sabe como encarar esses desafios. E ele está num momento bom, porque ele vive nesse momento corporativo e vive no momento espiritual. Então, é uma pessoa apropriada para dar o ponto realmente e fazer essa energia de meio de campo, ensinando cada um de nós como é que a gente pode driblar, aprendendo muito, a energia do dia a dia e chegar no nosso ponto de equilíbrio. Porque eu conheço várias pessoas assim bem-sucedidas financeiramente e muitas pessoas na área espiritual, que é o meu caminho há 35 anos. Mas é muito difícil encontrar uma pessoa que tenha os dois lados de forma equilibrada como você, né? Fico feliz. Tenho. Achei muito bom, isso é ótimo. Eu fiz, recentemente nós fizemos uma palestra, a espiritualidade no mundo corporativo. E tiveram 45 pessoas, um local fechado, tal, tudo. E foi muito legal. Foi muito legal porque eu juntei as coisas do mundo corporativo com a espiritualidade e mandando, na verdade, pedindo para que as pessoas caminhassem nessa direção, de manter esse equilíbrio. Sim, pois é, muito bom. Então, eu morei nos Estados Unidos em épocas diferentes da minha vida durante 4 anos. E numa das vezes lá eu sempre trabalhei. Cada vez que me oferece um emprego, eu vou ver o que é. Mesmo que eu não estou pedindo emprego, eu sempre vou ver. E uma coisa que me tocou muito, uma amiga minha trabalhava numa empresa que era de divulgação de eventos e tinham 3 pessoas para o mesmo cargo. E ela cumpria horas por semana.
Tá. Então, tipo, chegou uma segunda-feira, ela falou pra mim, hoje eu não vou no serviço, eu vou ligar para outra fulana e ela vai no meu lugar. Eu falei, como? O que é isso? Isso em 87. Eu falei, como você não vai de segunda-feira? Você vai pra praia? Ela queria ir pra praia. Nós vamos pra praia. Eu falei, imagina, vamos pra praia. Você vai pro trabalho. Eu vou pra praia sozinho, eu tô de férias. Você não. Aí, aquela história, eles têm várias empresas lá que tem 3, 4 funcionários para a mesma função. Porque, assim, aí todo mundo tenta fazer o seu melhor. Porque se a pessoa que estava naquele dia tentando produzir não produziu e o outro produziu mais, aquele que não funciona já era. E eu achei legal essa história de cumprir horas semanais. Então, se alguém acordou e não estava bem disposto, não cumpriu aquele dia, mas depois na terça, na quarta, na quinta, se esmerou. Então, essa flexibilidade. Existe isso aqui nesse mundo nosso do Brasil ou não necessariamente eu acho ainda? Acho complicado. Talvez o que esteja mais próximo disso, talvez um Facebook, uma Google, o Google talvez esteja mais próximo disso. Mas as empresas ainda, se preocupam muito com procedimentos. Bater cartão, horário, né? Eu disse isso esses dias para minha esposa, um negócio, e ela falou, não, mas será que acontece isso? Eu falei assim, vai ter um momento que não vai ter nem mais carteira profissional, isso vai acabar. Em algum momento isso vai acabar, até pelos encargos, em função... Pois é, tanta burocracia, né? Então, vai ter um momento que vão contratar pessoas empreendedores. Eu tenho a minha empresa e me contrata e eu vou prestar serviço, porque a carteira de trabalho também é meio que ilusório. Minha mãe diz que aquilo garante o emprego. Não necessariamente, porque só a carteira está ali fisicamente e tal, mas não garante nada. É só dar baixa na carteira que acabou o emprego. Acabou o emprego, é verdade. Eu ia falar exatamente isso. Quer dizer, minha mãe ainda tem a coisa assim, filho, mas sempre tem que ter por causa do pagamento de INSS e tal. Uma hora fica doente. Falei, mãe, se eu ficar doente, depender do INSS... Vai continuar doente. Vou continuar doente, Então, a relação de emprego... também é uma coisa que vai mudar no Brasil. Não tenho dúvida. Hoje as empresas já contratam empreendedores. As empresas querem pessoas empreendedoras. Fala assim, o que você quer? Um salário fixo ou um salário alto variável? O Magazine Luiza é um exemplo disso. A Trajano, Luiz Helena Trajano, contrata alguém assim, não, eu quero um alto variável e um baixo fixo, porque eu confio em mim. Porque eu sei que eu posso vender, então é isso que ela quer. Ela quer gente que empreenda. Claro. E tá certo. Eu acho que cada um tem que se superar e atingir o seu melhor e tem que trabalhar, Porque eu não acredito em gente que vive no mundo, no nosso planeta, em século XXI, e não gosta de trabalhar. Como é que fica o dia inteiro sem fazer nada? É complicado. My God. Não, você fica o dia todo pensando em besteira, fica doente, não fica legal. Usa aquele tempo para outra coisa. Exatamente. Não é? Exatamente. Porque o trabalho é uma forma de todos nós compartilharmos os nossos dons, as nossas energias, o nosso conhecimento. Exato. E isso é a disciplina. Para isso precisa ter disciplina. Eu não conheço ninguém de sucesso. Tem uma frase chula, mas eu sempre digo para minha esposa, quando nos vem e sempre tem um comentáriozinho, nos vem algum restaurante um pouco mais sofisticado, fala assim, nossa, o Carlos não, ninguém sabe que eu acordo às 5:30 da manhã, que eu volto da faculdade às 11 horas da noite, então ninguém vê as pingas, vê as pingas, mas não vê os tombos que você, é verdade. Não vê os desafios, dia a dia, Então, assim, precisa ter disciplina. Eu não conheço ninguém de sucesso. Eu sempre uso alguns exemplos quando eu dou empreendedorismo na universidade, do Antônio Emílio de Moraes, por exemplo, o próprio Silvio Santos, agora, esses dias eu li uma reportagem que o Silvio Santos está de férias. E ele está de férias e diz que deu uma entrevista agora, recente, que não aguenta mais as férias em Miami, que ele precisa voltar, Isso é verdade. Ele não aguenta, eu vi ontem essa entrevista, que ele não aguenta mais as férias em Miami. Gente, uma pessoa com 85 anos, 86, 86 anos de idade, eu não aguento mais minhas férias, eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso produzir. Não, mas é maravilhoso, Você não olha que legal, olha que legal. Então, vai continuar vivendo mais 850 anos. Nossa. Eu acho ele tudo de bom, porque ele é uma pessoa que ele ensina muito. Verdade. Com aqueles programas dele, desde o começo, de domingo, enfim, tudo que ele faz, tudo que ele toca, ele tem aquela energia de multiplicar. Exatamente. E de ajudar as pessoas a crescerem e tudo mais.
mais. É um grande exemplo mesmo, e vai ser eternamente, né? Eu vejo meninos aí na faculdade e tal, estão 20 e poucos anos de idade, e falam assim, professor... eu tive esses dias uma professora falou assim, professor, eu gostaria de tanto, mas domingo é o dia que eu tenho para dormir. Então, enquanto as pessoas dormem, a gente se empodera. Pronto. Pois é, mas isso tudo é uma questão de escolha na vida. Escolha, não tem nenhum problema. Não, essa história também de ficar dormindo não dá, né? Eu faço muitas viagens a locais sagrados há 28 anos com os grupos, né? E eu sempre aviso antes de sair do Brasil, quem viajar comigo, a gente não dorme e não come direito, porque assim, não vai ficar dormindo em dólar nem em euro, né? Porque não dá. Você dorme no Brasil, na volta. Então, essa história de perder tempo, desculpa, mas dormir é uma questão relativa. Tem pessoas que precisam. Eu não sei se precisam. Né? Mas eu acho que tudo é questão de comando cerebral, né? Carlos Alberto, não é, Ana? Porque, você vai falar assim, preciso dormir 12 horas, senão 12 horas, o dia tem 24. Então, como é que você faz com o resto? Não faz nada, né? Eu, por exemplo, se eu tiver que molhar a planta, cuidar do cachorro, não sei o que, dormir 12 horas, eu não faço nada, eu durmo 4. Uma coisa muito simples, né? Olha a questão do empoderamento. Uma coisa muito simples, a Ana sabe disso. Eu gosto, né, nem atrapalho elas, né, só aviso que estou saindo. Eu gosto de domingo sair. Aí eu não tenho tempo, às vezes, lavar carro, quando passa em algum posto, alguma coisa tal. Daí eu vou, deixo o carro para a mulher lavando lá, uma senhorinha que atende lá na Lava Jato, 7 e pouco da manhã, porque é esse que abre às 7 e pouco da manhã. 7 e pouco eu deixo o carro, aí eu vou na padaria, compro a Veja, ou compro outra revista, Exame, qualquer outra coisa, tal, começo a ler, tal, aquela horinha que ela está lavando, tal. Nossa, aquilo é de uma... Seu relax. Dá a impressão que o dia vai ter 48 horas, é impressionante. Eu volto, ainda é 8 horas da manhã, eu falo, nossa, que legal, é 8 horas da manhã ainda. Mas não é legal, mas é... sensacional, é sensacional. Mas é legal a gente se permitir algum tempo, nem que seja pequeno, e já faz toda a diferença do mundo. Porque é um tempo para você. Né? Faz toda a diferença. Você falou uma palavra muito importante aí. Se permita. Isso é muito legal na vida da gente. Se permita fazer isso, se permita ser feliz, se permita realmente procurar esse processo da felicidade. Né? Então, isso é fundamental. Se permita. Maravilha. Olha, aqui a gente conversou bastante, né? Eu acho que o programa está chegando no final, né? Já está no final. Então, eu gostaria que você deixasse sua mensagem para as pessoas hoje e venham para a Pax no domingo, dia 10 de abril, para participar da vivência. Rumo ao topo. Já estamos no topo, né? E vamos continuar crescendo cada vez mais. E te agradeço as suas dicas e tudo mais. E bem-vindos à Pax, você e a Ana. E a gente está aqui também para servir, e a gente vai combinar um horário, né, para o professor Carlos Alberto vir uma vez por semana, duas vezes por mês, para compartilhar dicas do mundo corporativo, do mundo espiritual, dessa energia de empoderamento, dessa energia de coaching, de life coaching, porque cada um está precisando mesmo de uma nova puxada de orelha de uma nova orientação, né, porque os padrões antigos só serviram realmente para antigamente. E agora a gente está reinventando esse novo mundo. E para quem tem expertise, que é o seu caso, para quem tem a experiência, quem tem a bagagem, o conhecimento, tem mais é que está compartilhando muitas informações e histórias para todos nós. Então, tua mensagem final. A minha gratidão sempre, né? Palavra que eu já coloquei, eu verbalizo o tempo todo. Minha gratidão a todos vocês. Esperando vocês, obviamente, no domingo, no dia 10/4. Vai ser um processo muito legal, vai passar muito rápido, porque com todas as coisas assim muito boas, né? Então vai passar muito rápido. Tem algumas dinâmicas fantásticas de como planejar um sonho, de como vivenciar um sonho, da fé, essa historinha que eu contei da fé, tem a fé, tem a questão dos 21 dias, tem uma outra questão que eu não posso falar agora, mas a gente vai estar falando na hora. Então, assim, vai ser inenarrável, diria que vai ser inenarrável, um dia extraordinário, um dia fantástico, né? E eu só tenho que agradecer a vocês, a Carmen, por esta oportunidade. Eu disse para a Carmen que nada é por um acaso, e para mim é uma honra, é uma gratidão, assim, é muito bom para a minha vida, para a vida da minha família, estar conhecendo o espaço e estar conhecendo a Carmen. É uma sabedoria, né? Eu falei isso para a Ana esses dias. Eu às vezes me sinto até assim, falo, nossa, será que eu estou falando coisas certas perto de uma pessoa tão inteligente, tão fantástica? E eu me sinto até... Mas, enfim, mas vamos nos empoderar, e eu quero fazer parte desse processo da sua vida.
Eu digo que eu sou um gestor de almas e me classifico dessa forma como um gestor de almas e um coaching de luz, exatamente por ter conhecido também vários problemas, vários desafios, conviver com vários desafios, e cada vez mais esses desafios me dão garra, me dão gás, me motivam, e eu vivo entusiasmado. Entusiasmo é ter Deus dentro do coração, e eu vivo o tempo todo entusiasmado e quero passar isso para vocês. Gratidão. Obrigada, muito obrigada pela sua presença e bem-vindo novamente à Pax. Venham para a Pax no domingo, dia 10 de abril. Estaremos aqui na energia de empoderamento rumo ao topo. Obrigada a você que acompanhou com a gente o nosso programa de hoje. E lembre-se que o mundo melhor, mais consciente, mais saudável, mais próspero, com muito mais discernimento e feliz, começa com nossas escolhas a cada dia. Começa comigo, começa com você. Até o próximo programa.